Oi, gente, hoje a gente está no Best Class com a Miminho, que é uma colega minha, gente. E eu tô com outra amiga minha que eu queria que ela jogasse comigo. Então, bora lá começar o jogo. R$3.500. O grupo foi monitorado. Não sei se eu vou comigo. Eu fosse pegar o vamos arranjar nos 40. Pra voltar dando esses bichinhos. Tem mão pra levantar uma atleta rápido. Um mês dá pra fazer uns 10 mil pra mim, 10 pedrinhos. A quadrilha agia no norte, nordeste, centro-oeste e sudeste do país. Esse mercador que vai, tá bom? Legal, Tito, avião, avião. Foi a merda essa semana, vai chegar uns 800 pra mim. Só merda. Eu vi merda de Minas, da Bahia e de Goiás. Na ação de hoje, 47 pessoas foram presas. 275 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo e Minas Gerais. A investigação revelou que os bandidos vendiam até onça. Uma vez o Catinha tinha vendido uma onça por carro. Segundo a polícia, a quadrilha era dividida em núcleos. Os caçadores de animais silvestres e os atravessadores que levavam os animais para os centros urbanos em condições precárias, os falsificadores responsáveis por fraudar documentos e chips de identificação e os armeiros que forneciam armas para o grupo. Eu fui no peguei um chachão pago, um tiro preto e não sabia a coleira. Passou nada hoje, nada. Essa quadrilha, ela está muito vinculada ao tráfico de drogas, a qual consegue a proteção bélica para que eles atuem próximo às bocas de fumo. Então, assim, um duro golpe, a gente conseguiu desarticular essa nossa criminosa que está há mais de 20 anos traficando animais silvestres, promovendo a extinção de espécies, degradando o meio ambiente. Na operação de hoje, os policiais resgataram mais de 700 animais que eram mantidos em cativeiro. Muitos deles estão abaixo do peso e doentes. Eles foram trazidos aqui para a cidade da polícia, onde receberam atendimento veterinário e serão levados para um centro de triagem na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, só um dos presos vendeu mais de 45 mil animais em um ano. Nesse mesmo período, a quadrilha movimentou mais de 5 milhões de reais. E não são só os traficantes que cometem crime. Quem compra animais silvestres sem documentação legal pode responder pelo crime de receptação. Ele não se veste na pet, o nosso bem deve estar em seu habitat natural, ele tem a sua função ecológica, de preservação do meio ambiente, deve estar livre de todos os maus tratos, toda a tortura, tudo que é negativo e vinculado ao tráfico de animais. Que fofinho. Quem tá fazendo isso aqui de novo? Minha mãe. Choveu 1 milímetro apenas e em 23 de maio. Depois veio a estiagem e pode ser quebrada nessa quarta-feira, se chover esses 5 milímetros. Não é muito, mas já daria para sentir uma diferença. E a chance disso acontecer é grande, segundo os meteorologistas, é de 70%. O calor, combinado com a umidade mais alta, seria o causador das pancadas de chuva, tanto em Brasília quanto em Goiânia e Cuiabá, com máximas de 33 a 37 graus. Entre estados, também em Belém, no Recife, em Maceió e no Rio de Janeiro, com temperaturas de 27 a 33 graus. Curitiba e Florianópolis com 24 e São Paulo com 26 tem uma probabilidade menor de chuva. E nessas 3 cidades, o dia começa frio, assim como em Belo Horizonte. Só que na capital mineira, esquenta muito à tarde, 30 graus. Tempo abafado também em Vitória, Manaus e Porto Velho, todas com 15 milímetros de chuva. Não chega a ser um temporal, no entanto, pode dar algum problema num ponto ou outro. Já onde o mapa está amarelo, expectativa de sol o dia todo. E do interior do Nordeste, ao norte de Minas Gerais e até o Tocantins, o ar seco predomina. Palmas é a capital que tende a aquecer mais nos próximos dias. Na quinta-feira, quando começa a onda de calor, a máxima prevista é de 42 graus. E os termômetros podem ficar perto dos 40, pelo menos, até verão. Ana Paula. Obrigada.
Obrigada, Eliana. Até amanhã. E daqui a pouco, recorde de famílias brasileiras inadimplentes. O presidente da Câmara pauta a votação da emenda que blinda parlamentares contra processos judiciais. Essas Barbie. Olha só que não pode ficar muito, tá? O pai já andou me enchendo o saco. Como é que eu tiro isso aqui, não? É só puxar? Uhum. Chega de tanto radicalismo, de tanta inconsequência. De um lado, o governo do PT que não entrega nada. De outro, essa oposição radicalizada que vem trazendo prejuízos sérios ao Brasil. Oi, canal. Nós precisamos resgatar o centro político, o equilíbrio, a responsabilidade. O centro combatiu o PT e ao mesmo tempo eu me identifico com as pautas radicais do bolsonarismo. Só dançando. Venha conosco, venha com o presidente. Leve as notícias desta quarta. Crescem os golpes que envolvem taxas de encomendas. Eles começaram a mandar e-mail, começaram a mandar WhatsApp, dizendo que eu estava preso no fundo, que eu tinha que fazer um PIX para liberar esse pedido. Estudos mostram que o corpo humano começa a envelhecer antes do que muitos imaginam e bons hábitos podem ajudar. Tudo que fortalecer a mente, o teu corpo, se traduz no envelhecimento saudável. É logo depois de uma Essa caixa do óculos não faço nada. Não sei. Você não sabe. O Mercindo acredita que Mateus teve um caso com Rosana e exige que eles se casem. Mas eu não vou fazer isso. Então você vai ter que começar a gravar sua sepultura. Amanhã, Terra Nostra. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado ao hospital hoje à tarde com queda de pressão, vômitos e soluços. Ele vai passar a noite internado. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar e na semana passada foi condenado a mais de 27 anos de prisão por liderar a Câmara golpista. A Procuradoria-Geral da República apresentou as alegações finais da ação contra o núcleo 3 da trama golpista e pediu a condenação de 9 pessoas. O núcleo 13 é acusado pela PGR de atuar em duas frentes: pressão das Forças Armadas para viabilizar o golpe e ações de campo para desestabilizar o regime democrático. O procurador Paulo Gonet dividiu os réus em dois grupos. Um formado por 3 militares das Forças Especiais, os chamados Kids Pretos: Rodrigo Bezerra de Azevedo, Martins de Oliveira e Hélio Ferreira Lima, além do policial federal Vladimir Matos Soares. Segundo a denúncia, eles eram os responsáveis por colocar em prática o plano Punhal Verde e Amarelo, que previa o monitoramento, a prisão e até a morte do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A PGR afirmou que eles usaram conhecimentos técnicos e postos estratégicos para realizar as ações centrais do regime democrático e promover instabilidade social necessária à ruptura institucional. O outro grupo, segundo a PGR, também usou conhecimentos técnicos e cargos estratégicos para pressionar a alta cúpula das Forças Armadas a assinar o decreto golpista para manter Jair Bolsonaro no poder. A PGR listou nesse grupo 5 réus, todos militares do Exército, incluindo um general: Bernardo Romão Correia, Fabrício Moreira de Bastos, Márcio Nunes de Rezende Júnior, Sérgio Ricardo de Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira. Segundo a Procuradoria, o objetivo era claro: fazer crescer no Exército Brasileiro a aceitação aos propósitos criminosos do grupo e conquistar a adesão majoritária do alto comando das Forças Armadas ao golpe. A PGR pediu a condenação dos 8 militares e do agente da PF por 5 crimes, entre eles tentativa de golpe de Estado. A
Procuradoria entendeu que o 10º integrante do Núcleo 3, o Tenente-Coronel Ronald Ferreira, que também havia sido denunciado, sabia das ações, mas teve conduta pontual de acordo. Por isso, nas alegações finais, Paulo Monet afirmou que ele deve responder por incitação ao crime e poderá negociar acordo por ser considerado ofensivo. Agora, as defesas do Augusto têm 15 dias para apresentar os argumentos finais. Essa é a última etapa antes do julgamento pela primeira turma do STF, que ainda não tem data para ocorrer. Nessa terça-feira, na Câmara, os deputados passaram o dia envolvidos em discussões sobre duas pautas de interesse da oposição: a emenda que blinda parlamentares contra processos judiciais e a da anistia aos envolvidos nos atos golpistas. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, reuniu líderes da residência oficial de Marília pela manhã e agiu. Primeiro, trocou o relator da PEC da blindagem. Saiu o deputado Lafayette de Andrada, também do Republicanos, e entrou Cláudio Cajado, do Progressistas. Numa rede social, Mota disse que a pauta fortalece a atividade parlamentar. Ele também anunciou que colocará a urgência do PL da anistia para votação amanhã. Uma mudança de tom em relação à semana passada, quando Mota disse que a prioridade era a isenção do imposto de renda. Apresentou um texto que determina que o Supremo Tribunal Federal só pode abrir uma ação penal contra deputado ou senador se houver aprovação do plenário da Câmara ou do Senado, e que a decisão será secreta e por maioria absoluta dos parlamentares, num prazo de 90 dias. E mais uma novidade: o texto amplia o foro privilegiado para que presidentes nacionais de partidos políticos sejam julgados apenas no STF. O texto não muda a possibilidade de a Polícia Federal investigar e indiciar senadores e deputados. Parlamentares ressuscitaram a ideia da blindagem no motim de agosto, quando um grupo ocupou as mesas do Senado e da Câmara, impedindo os trabalhos. No fim de agosto, o presidente Hugo Mota tentou o consenso. Hoje, discussão. Diante de muitas discussões, de atropellos, de abusos que aconteceram com colegas nossos, em várias oportunidades, a Câmara tem hoje a oportunidade de dizer se quer retomar esse texto constitucional ou não. É um texto que garante, na minha avaliação, que do mandato parlamentar de cada um que está. Essa não é uma pauta do PT ou do PL, essa não é uma pauta da direita ou da esquerda. Parlamentares do PSOL vamos mandar só no segundo. acendeu o seu que são necessários, no mínimo, 308 votos. O Mota e o relator saíram da sessão e foram para o gabinete da presidência conversar com os líderes. O que fazer para tentar aprovar o texto? Mota até autorizou os deputados a votarem à distância, pelo celular. O presidente esperava ter o apoio do governo e do PT, que tem a segunda bancada na Câmara. Na oposição, o Novo orientou o voto contrário. O governo liberou o voto variado. Mas PCdoB, PB, PSD, PSOL, Rede e PT decidiram votar contra. O deputado senador não é mais cidadão do que um cidadão comum. Então nós somos contra, vamos votar contra, somos contra o voto secreto também. A gente acha que é um retrocesso. Os deputados estão no plenário da Câmara e podem começar a votar a PEC da blindagem ainda hoje à noite. A oposição fez do deputado Eduardo Bolsonaro um novo líder da minoria na Câmara. E está há meses nos Estados Unidos. E essa iniciativa é exatamente para tentar evitar que ele perca o mandato por falta. Foi a deputada Caroline Detone, do PL, quem anunciou. Ele é bugado. A minha renúncia à liderança da Gente, deixei tudo errado. para transferir essa responsabilidade ao deputado Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro. Até julho, ele estava de licença de cargo, o que impediu a contagem de faltas. Sem contar esse período de licença,
Não gostei. Até agora, Eduardo Bolsonaro tem 20 faltas não justificadas em 33 sessões. A última vez que o deputado registrou presença em plenário foi em 13 de março. Pela Constituição, um deputado que falte a 1/3 das sessões de votação do ano perde o mandato. Mas em 2015, uma resolução da mesa diretora que isso? Tá bom. Tá, gente, eu vou fazer a parte 2.